Bom, gente, me chamo Paulo Victor, sou professor de Sociologia do Instituto Livre e agora a gente vai dar continuação, tá certo, à nossa temática 2 da nossa unidade 1 do nosso volume 3, tá certo? A temática que o nome é as características do trabalho na atualidade. No primeiro vídeo já demonstrei um pouco para vocês sobre qual era a diferença entre trabalho e emprego, quais eram as características de um trabalho formal, explicamos um pouco sobre como a sociologia ela aborda a questão do trabalho e o porquê o trabalho ele é importante para a sociologia. Isso tudo está na nossa primeira parte, tá certo? Dessa nossa temática, que é as características do trabalho na atualidade. Agora a gente vai prosseguir um pouco o nosso assunto, tá bom? E eu vou começar a falar com vocês sobre o dia 1º de maio, né? A gente conhece aí, é bastante conhecido no nosso calendário, no calendário mundialmente, sobre o Dia do Trabalhador, que é o dia 1º de maio. Mas como assim outras datas importantes, muitas vezes as pessoas acabam perdendo a história e fica mais o feriado pelo feriado mesmo, né? Mas a história do 1º dia de maio, ela é bastante emblemática para a história do trabalho e do trabalhador na nossa sociedade, né? No dia 1º de maio, vou explicar agora um pouco para vocês. No dia 1º de maio de 1886, os trabalhadores nos Estados Unidos, eles foram às ruas exigir a redução máxima da carga horária de trabalho por dia. Então, o 1º de maio ele existe não porque o Estado instituiu, somente por isso, porque formalizou esse dia, mas é porque neste dia, em 1886, um grupo de trabalhadores se reuniram nos Estados Unidos para lutar por uma redução da carga máxima da carga horária de trabalho por dia. Então era algo ali que estava sendo exorbitante para eles e eles precisavam reduzir. Vocês se lembram que no vídeo passado eu falei que quando o trabalho ele altera a dinâmica de uma sociedade e muitas vezes essa sociedade ela dá uma resposta a isso. E foi essa a resposta que os trabalhadores, no dia de 1º de maio de 1886, eles quiseram dar para a sociedade civil, para os seus patrões, para o Estado em si. Eles quiseram dizer que essa carga horária, no caso, essa carga horária máxima que estava tendo por dia dos trabalhadores nos Estados Unidos, estava conflitante ali com a dinâmica que eles queriam levar para a vida deles. Muitas vezes não estavam encontrando tempo ali para se viver socialmente, para cumprir outras demandas que não fossem somente a do trabalho. Então essa alteração e essa redução na carga horária alterou-se aí a dinâmica da sociedade, alterou-se a dinâmica daquele trabalhador. Então por isso que é um dia muito emblemático, o dia 1º de maio, para a história dos trabalhadores, justamente porque é um dia onde houve uma organização dos trabalhadores, lutaram por uma pauta que era a pauta ali dos trabalhadores da época. E é por isso que o dia 1º de maio de 1886 ele é tão importante para a história dos trabalhadores. E isso aconteceu nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil tivemos diversas greves, por exemplo, as greves dos ABC paulistas, dos sindicatos no ABC paulista, que eram frequentemente, por exemplo, movimentos sociais de que reivindicavam direitos dos trabalhadores, não somente lá nos Estados Unidos, mas também a história da luta dos trabalhadores aqui, principalmente ali a luta dos metalúrgicos ali no ABC paulista, fazem parte da nossa história e garantiram também direitos históricos para os trabalhadores até os dias atuais. Então, essa é um pouco da história do 1º de maio, que é o dia considerado o Dia do Trabalhador. Bom, prosseguindo aí um pouco mais sobre o nosso conteúdo, eu expliquei um pouco para vocês sobre quais eram as características para a gente definir o que era um trabalho formal. E se um trabalho formal ele tem características que o definem, o trabalho informal também, que a gente vai trabalhar um pouco agora, é também possuidor de características aí que definem o que é um trabalho informal. E para a sociologia, um trabalho informal, ela tem algumas características aí que basicamente, se a gente for buscar, é tudo aquilo que um trabalho formal tem. Então, tudo que tem no trabalho informal é o que falta no trabalho informal e é o que define ele como esse conceito, né, de trabalho informal que a sociologia trabalha. Primeiro e mais importante de tudo é que uma das características dele é que ele não tem a carteira assinada. Então, a carteira assinada que a gente viu no trabalho formal,
onde garante ali determinadas horas de trabalho, um salário bruto mensalmente ou quinzenalmente. Aí a gente tem também ali série de direitos, licença maternidade, tudo que uma carteira de trabalho traz dentro de um trabalho formal, não vai possuir, no caso, no trabalho informal. Então, o trabalho informal não vai possuir essa carteira de trabalho e esse vínculo da empresa, da pessoa e do trabalhador. Bom, para a sociologia, assim como eu expliquei para vocês em relação que o trabalho era diferente de emprego, isso são conceitos sociológicos, então são colocados para a sociologia, a gente está falando aí de uma ciência. Aí a história já é outra coisa, talvez as temáticas que a geografia traz já são diferentes, mas para a sociologia, o emprego informal, ele é um trabalho precário. Por que a sociologia trabalha com o termo precariedade para o trabalho informal? Porque para a sociologia, dentro do trabalho formal, se tem aí vários direitos assegurados, né, pelo Estado, como eu expliquei para vocês, e se tem uma certa segurança para o trabalhador aí na sua vida, na sua família, na sociedade, né? No trabalho formal, como ele não tem uma carteira assinada e não tem esses direitos, a sociologia vai chamar isso de precariedade. É como se o trabalhador ele fosse jogado dentro de uma atividade produtiva, mas sem nenhum direito. Se ele se acidentar, por exemplo, vai que ele trabalha informalmente para uma construção, e se ele se acidenta ali fazendo a rotina do seu trabalho nessa construção, ele não vai ter nenhum direito que poderia ser assegurado para ele no trabalho informal. Então é por isso da precariedade, a precariedade tanto no salário, quanto na segurança da vida daquele trabalhador, quanto em outros âmbitos aí que possam envolver esse trabalho informal. É por isso que a sociologia trabalha com esse conceito de precariedade, porque muitas vezes o trabalho informal, ele é um trabalho que a pessoa é bem remunerada, tá certo? Às vezes ela ganha mesmo que se ela trabalhasse num emprego formal, ela é bem remunerada, ela consegue pagar ali uma moradia digna, um prato de comida, consegue ali fazer uma gestão boa da sua família, mas a precariedade está justamente nisso, na falta de aparato, na falta de seguridade, por exemplo, daquele emprego. Não necessariamente está falando ali do salário, está falando ali da alimentação, não necessariamente nesse âmbito. É claro que a gente sabe que muitos empregos informais, eles têm essa característica de não pagar bem, de ser um emprego que vai te consumir horas do dia e você não vai ganhar o digno por aquilo, porque são pessoas que estão fugindo dessa formalidade, mas nem todo emprego informal a pessoa ela vai ganhar pouquíssimo, assim, que ela não possa se manter. Então a precariedade aqui, só relembrando, a precariedade aqui para a sociologia, ela está justamente ligada à falta de seguridade aí que esse trabalhador não vai ter, que ele teria no caso se ele estivesse atuando dentro de um emprego formal. Bom, então essa precariedade ela está ligada justamente a isso, a ele não ter direitos trabalhistas e nem usufruir, por exemplo, de conquistas trabalhistas que foram conquistadas ao longo do tempo, como, por exemplo, no dia 1º de maio, com os trabalhadores nos Estados Unidos, onde eles conseguiram, por exemplo, a redução da máxima da carga horária de trabalho. Então, por exemplo, um trabalhador que trabalha de uma forma informal nos Estados Unidos, ele não consegue ter esses direitos conquistados. Bom, vamos seguindo aqui um pouco mais. A gente falou sobre algumas das características que caracterizam o trabalho informal, mas eu vou explicar um pouco para vocês também agora sobre em que situações a gente pode identificar que é um trabalho informal, como identificar em que situações o trabalho informal ele é caracterizado. Bom, primeiro, algumas situações de empregos informais. Um desses são naquelas empresas que elas contratam sem o registro, no caso elas contratam sem a carteira assinada. Isso acontece? Acontece, só que tem a empresa, por exemplo, que faz um contrato ali pequeno com o trabalhador e que não assina a carteira dele, ele muitas vezes trabalha
com a mesma carga horária de uma pessoa que tem uma carteira assinada, por exemplo, dentro da própria empresa, ele trabalha dentro das mesmas condições, com a mesma logística de trabalho e com o mesmo tempo de trabalho, mas a diferença é que elas não assinam a carteira dele, porque aí, quando se assina a carteira, você tem determinados compromissos, como aqueles que eu falei para vocês no vídeo da aula passada, né? No caso da nossa primeira parte dessa aula, como o pagamento do INSS, o FGTS, o fato também da contribuição nos descontos de renda, a Seguridade Social, aí a gente vai ter também aí a Seguridade da questão da saúde e outros descontos e benefícios que esse trabalhador teria na carteira de trabalho. Então é muito mais trabalhoso para esse patrão ele contratar uma pessoa dessa forma, né? Então, muitas das empresas, elas se apropriam disso, pagam o trabalhador ali, muitas vezes nem é o que o trabalhador está exercendo, né? Fazem um pequeno contrato, muitas vezes esse contrato nem existe e acaba contratando sem esse registro. Porque aí, se esse trabalhador ele se acidenta, se tem um acidente, alguma coisa assim do trabalho, e a empresa ela se vê como isenta daquilo de pagar o tempo que esse trabalhador vai passar fora. Se esse trabalhador falta, ela não tem a obrigação de pagar ele, justamente porque ele não tem um registro com aquela empresa. Ou muitas vezes eles fazem um contrato com que o trabalhador não tem um vínculo direto com a empresa. Aí a gente vai chegar em um outro ponto, que é a da terceirização também. Então, essas empresas, elas contratam sem registro, e isso é uma prática de trabalho informal, que alguns trabalhadores eles se submetem, justamente por conta do desemprego, que é muito grande. Hoje a gente tem uma taxa de mais de 14 milhões de desempregados no nosso país. A gente também tem outras questões, que não tem emprego. Como não tem emprego, o trabalhador vai se submeter a esses chamados subempregos, também que a sociologia também caracteriza assim, ou como a gente já falou, como os empregos precários. Bom, seguindo, os trabalhadores, outro exemplo de situação de empregos informais, são os trabalhadores domésticos, as trabalhadoras domésticas mais conhecidas, mas também a gente tem os trabalhadores domésticos, no caso ali, não necessariamente no serviço doméstico da casa, mas a gente tem ali o carpinteiro, tem ali o caseiro, muitas vezes da casa. Então, o que é caracterizado, por exemplo, como trabalho informal para a sociologia nessa questão do trabalho doméstico? São aqueles trabalhadores que eles passam mais de 3 dias trabalhando para aquele determinado lar e eles não têm um vínculo, uma carteira assinada, alguma coisa do tipo. Menos de 3 dias, aí a gente tem como que as características que a gente tem hoje, que são as diárias, né? Tipo, você trabalha 1 dia, 2 dias ali e você ganha pela diária. Quando isso caracterizado já com 3 dias, para a sociologia e para as leis trabalhistas, aí você já está dentro de uma situação de um trabalho precário, porque você está indo ali 3 vezes do dia, 3 vezes na semana para aquela residência, está tendo aquele vínculo ali empregatício com aquela residência e não está registrado. Então você está cumprindo ali um trabalho informal, o que também se caracteriza como um trabalho precário, justamente por ter toda a questão doméstica ali, de você estar sendo atrelado àquela casa, você está prestando ali a sua força de trabalho para aquela casa e você não tem um vínculo ali seguro que seja, caso você se acidente naquele local de trabalho, caso aconteça alguma outra coisa, alguma situação ali que não seja tão agradável para o trabalhador. E esse vínculo, por exemplo, de 3 dias, ele já é caracterizado como um trabalho informal. Então, a partir daí, já teria que ser a carteira assinada. Houve uma mudança, por exemplo, que a apostila de vocês traz, que é na PEC das domésticas, aonde se formalizou principalmente esse tipo de trabalho doméstico aí, com o vínculo das pessoas com a casa. Então, a PEC das domésticas foi um importante passo para a classe, né, de domésticas no Brasil, para que pudesse se regulamentalizar essa profissão, a relação do patrão com o empregado, ter ali os direitos mais assegurados dentro da lei, tudo bem mais certo, né? Assim, para dar uma seguridade a esse trabalhador doméstico. Então, a gente tem aí essa outra característica de trabalho informal. Então, o trabalho doméstico, ele é a partir de mais de 3 dias e você não tem um vínculo, não tem nada assinado, já é caracterizado como trabalho informal. Outras
situação de empregos informais que a sociologia trabalha são os chamados ambulantes, que são os mais comuns, né? Os ambulantes, eles são bastante conhecidos aí nos centros das cidades, nos camelódromos de rua. Então, os ambulantes, eles também caracterizam como trabalho informais. Por quê? Porque são pessoas que estão ali vendendo muitas vezes determinados produtos, que ela não está vinculada à empresa, por exemplo, daqueles produtos, ela não está vinculada a uma outra pessoa que mande ela vender aqueles produtos, claro, vinculado de carteira assinada. Muitas vezes esses ambulantes, eles podem até trabalhar para outras pessoas e caracterizado ainda como trabalho precário, mas muitas vezes eles trabalham para si próprio. Então, os ambulantes, como eles trabalham para si próprio, com a sua própria mercadoria, dependendo de si mesmo, assim, então, por exemplo, se ele adoecer, ele vai ficar sem renda. Se ele sofre um acidente, por exemplo, ele vai ficar sem renda porque ele é a sua própria força de trabalho. Então, para a sociologia, essa também é uma espécie de trabalho precário, porque ali, por mais que ele não tenha um patrão, por mais que ele não tenha alguém ali mandando ou explorando ele, a sua força de trabalho, já que tudo depende dele, mas mesmo assim ele não tem nenhuma seguraridade assim, no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes esse ambiente de trabalho é na própria rua, onde aí ele vai estar exposto a algum tipo, por exemplo, de doença, exposto aí a algum acidente mesmo, exercendo a sua profissão. Então, para a sociologia também, o trabalho dos ambulantes se caracteriza também como um trabalho precário na vida desse trabalhador, tá certo? Então, vamos seguindo aqui o nosso conteúdo. No emprego informal, que é o que a gente está trabalhando agora, não há contribuição, no caso, para o INSS, né? Como a gente viu, nos empregos informais, eles não têm a carteira assinada, e a carteira assinada ali, o salário bruto, é o que vai tirar ali a parte para a contribuição para o INSS, que é, no caso, esse fundo criado para a aposentadoria futura dos brasileiros. Como não há contribuição, no caso, para o INSS, não há também direitos e nem benefícios, como eu venho explicando aqui, em cada emprego informal. Então, se não há direitos e nem há benefícios, isso é uma característica do trabalho informal. Bom, há algumas criações, por exemplo, é importante colocar um ponto, de que a contribuição para o INSS, ela não pode vir somente, muitas vezes, através da carteira de trabalho, tá certo? Existe uma outra forma da pessoa contribuir, que é os chamados contribuintes. No caso, eles contribuem para o INSS. Então, é um cálculo também bem específico, onde, por exemplo, esse ambulante, ele não trabalha de carteira assinada. Então, assim, quando chegar um tempo que ele não conseguir mais trabalhar, ele não vai ter uma aposentadoria aí, como muitas pessoas que trabalham de carteira assinada têm. Então, esse ambulante, por exemplo, se ele quiser no futuro uma aposentadoria e contribuir com o futuro dele, para que ele possa chegar em determinado ele só descansar e viver da sua aposentadoria, ele pode ser um contribuinte. Então, por exemplo, todo mês ele vai contribuir com um determinado valor para o INSS, e aí ele pode, aí, quando completar, né, o determinado tempo certo ali que a lei determina, que até onde ele pode já pedir a aposentadoria dele, ele vai muito bem poder pedir essa aposentadoria se ele contribuiu tudo bem certinho. Então, por exemplo, há essa possibilidade de pessoas que trabalham em empregos informais, pessoas que trabalham em empregos informais, de contribuírem para o INSS e no futuro ter a sua aposentadoria. Então, não é somente pela via do trabalho formal ali. O trabalho formal é, de certa forma, para o INSS mais interessante, porque aquela pessoa ela vai estar recebendo ali aquele salário mensalmente, é um valor certo, e o valor da retirada ali dos 8% é também um valor certo, que depende muito do trabalhador. Então, a gente sabe que, por exemplo, trabalhos de ambulante, uma vez trabalha, aí não tem muita rentabilidade um certo mês, no outro mês já tem mais rentabilidade. Então, é algo que vai ficar muito da renda daquele trabalhador, da disponibilidade dele contribuir para esse fundo, né, nacional. Bom, e já que o trabalhador ele não há direitos e nem benefícios, né, é importante salientar aqui, puxando um pouco mais para que ele não seja um trabalhador informal, que a partir do momento em que a empresa contrata aquele trabalhador ali formal, já aqui, né, falando sobre o emprego formal, voltando aqui um pouco, é importante
que o registro daquele trabalhador ele seja feito a partir do primeiro dia de emprego. Porque aí, a partir do primeiro dia de emprego, ele já entra nessa seguridade, né, do trabalhador e de todos os seus benefícios que ele vai ter, de todos os seus direitos, todos os seus deveres também enquanto contratado. Então é preciso que esse registro ele seja efetuado desde o primeiro dia de emprego, para que ele possa ter aí, usufruir de todos os direitos e que não tenha nenhum problema futuro aí para aquele trabalhador. Bom, agora a gente vai seguir um pouco mais com o nosso conteúdo, tá certo? Para aí a gente desenvolver o nosso tema. Bom, gente, agora vamos dar continuidade, né, um pouco mais dessa nossa temática 2, que é as características do trabalho na atualidade, do nosso volume 3 da nossa unidade 1, certo? Eu estava falando um pouco para vocês, né, em relação aos trabalhos informais, a como eles são caracterizados, tá certo? E como os trabalhos formais foram caracterizados, né, no nosso primeiro vídeo. E uma das grandes coisas importantes, assim, um dos grandes movimentos importantes para a caracterização do trabalho formal, principalmente, foram os sindicatos. Os sindicatos eles foram responsáveis, principalmente, pela luta e a demanda dos trabalhadores, né? O que os trabalhadores estavam ali organizados, primeiramente ali nas fábricas, na Revolução Industrial e logo seguinte aí com o desenvolvimento do capitalismo, alguém tinha que falar por esses trabalhadores, porque eles reclamando, assim, reivindicando, melhor a palavra reivindicação, de forma individual, muitas vezes não surtia efeito, acabava ele sendo, você não quer isso, então vou demitir você e vai ter uma fila aí esperando pelo seu emprego. Então, quando essas reclamações eram feitas individualmente, elas não surtiam tanto efeito, assim, o trabalhador acabava sendo demitido. Mas quando essas reivindicações dos trabalhadores foram ver que elas eram ali já de um modo geral, já era um grupo ali forte, consolidado ali dentro daquela fábrica que estava reivindicando ali melhorias salariais, melhorias de condições de trabalho, lembrando que as fábricas elas fizeram um ambiente muito insalubre ali logo no começo ali da Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo, eram locais insalubres para trabalhar, principalmente para mulheres grávidas que estavam naquela situação, para crianças. Então os trabalhadores eles começavam a reivindicar por essas demandas, tanto pelas melhorias salariais, tanto também pelas melhores condições de emprego, de trabalho, né? Então eles viram que eles organizados, eles começavam a ter uma força, então ali eles pediam alguma coisa, ameaçavam que um dos grandes movimentos que eles tiveram, das grandes características dele, são os movimentos de greves, de paralisação. Então começou-se a ter ali a paralisação dos trabalhadores, passavam um dia sem trabalhar até que as demandas foram cumpridas, porque quando você vai reivindicar em grupo, o efeito é maior. Então você tinha o desligamento, por exemplo, de todas as máquinas, já que as máquinas elas operavam ali um trabalho manual que os trabalhadores faziam na manufatura, mas era preciso de alguém para coordenar aquelas máquinas também. Então quando os trabalhadores paravam, todas as máquinas elas paravam também, né? Já que elas não eram automáticas, assim, na época elas não funcionavam sozinhas. Então, os trabalhadores, mesmo assim, eles paravam todas as máquinas até que essa demanda fosse atendida. Muitas vezes, esses trabalhadores acabavam perdendo seus empregos, não conseguiam isso, acontecia muitas demissões em massa, mas com o tempo a história, os trabalhadores foram se organizando e foram se organizando nos chamados sindicatos, os sindicatos dos trabalhadores, né? Bastante conhecido aqui também no Brasil, por conta da região do ABC Paulista, que é uma região de metalúrgicos, de trabalhadores fabris, aonde se teve, no caso, se tem até hoje, uma grande organização, principalmente política, partidos políticos saíram do ABC Paulista, foram organizados. A gente também tem exemplos de pessoas na política que saíram do ABC Paulista. Então essas características elas foram ganhando, né, com o tempo dos trabalhadores, os sindicatos ali foram se estabelecer. Até que os sindicatos eles começam a ser algo institucional, eles começam a ser regularizados pelo Estado. Então, a partir daí, o sindicato ele já não é mais só uma organização representante ali dos trabalhadores em relação às suas demandas, de algo mais de movimento social, né? Ele agora passa a ser um estabelecimento também do Estado, porque o Estado viu
que, trazendo o sindicato assim como uma instituição, ele estabeleceria ali melhor um contato com os trabalhadores, né? Então ele saberia melhor as demandas, porque é a partir dos sindicatos que vão surgir essas demandas, né? Já que eles são os porta-vozes aí dos trabalhadores. Então o Estado passa a ser, o sindicato, perdão, ele passa a ser aí uma instituição também do Estado, um aparelho do Estado, mais ainda com a demanda dos trabalhadores. Então é aí que os sindicatos eles começam a ter, se transformar um pouco mais de instituição, a partir do momento que eles tomam a representatividade dos trabalhadores e também existe uma contribuição dos trabalhadores para os sindicatos. E essa contribuição antes era feita de forma informal, assim, o trabalhador ia lá, se sentia representado pelo sindicato e ele dava a sua contribuição para manter aquele sindicato. A partir do momento que o sindicato vira institucional, se tem a contribuição direta do salário do trabalhador, a partir do momento da carteira assinada. Essa contribuição, além ali do INSS, além ali da contribuição do FGTS, que tem, da declaração de renda, essa constituição, essa contribuição, ela no caso se torna algo opcional. O trabalhador ele tem o direito de contribuir ali com a parcelinha que o governo determina, ou de não contribuir e ele pede para retirada. Aí ele também passa a não ser representado pelo Sindicato dos Trabalhadores. Mas aí a gente já tem a instituição dos sindicatos dentro do Brasil. Bom, das características do sindicato, ele é um órgão que representa os trabalhadores, né, as demandas dos trabalhadores, eles que estão ali à frente, sempre quando é uma reunião assim, do governo para decidir algo relacionado ao mundo do trabalho, os trabalhadores são representados pelos sindicatos, é a instituição que representa eles. Eles negociam, uma das características dele é a negociação do ajuste salarial anualmente. Como eu falei, anualmente, dentro daqueles descontos, o salário é reajustado. No exemplo da apostila de vocês, está 750, o salário bruto, né? Aquilo que recebe, que está lá na folha de pagamento, não é o líquido. É o bruto sem os descontos. Então, esse salário bruto, ele vai sendo reajustado com o passar dos anos. Todo ano, no caso, é uma lei que todo ano o salário ele precisa ser reajustado anualmente, aí, dependendo da porcentagem da inflação e tal. Então, sempre o salário vai ser reajustado, determinado pela inflação. Quando a inflação está mais alta, o valor do salário mínimo ele tem uma pequena porcentagem aí. Quando a inflação está mais baixa, aí a gente tem um ajuste mais considerável, né? Mas todo ano a gente tem um reajuste salarial. E esse reajuste salarial, ele é feito não somente de uma forma automática, é a forma de uma discussão ali entre os representantes dos trabalhadores, que é o sindicato, representante do comércio, das empresas, do governo. Então, esse reajuste salarial, ele é feito a partir desse debate. E quem está lá para representar os trabalhadores, né, no caso, os direitos dos trabalhadores, são os sindicatos, né? Então, das tarefas do sindicato é a negociação do ajuste salarial que é feito anualmente. Bom, vamos lá. O segundo tópico, o terceiro tópico, que é também o terceiro tópico, que também é da alçada, podemos dizer assim, dos sindicatos, é a fiscalização dos pagamentos, ali para saber se os trabalhadores ali que são representados pelos sindicatos, eles estão sendo pagos devidamente ali pelos serviços que eles estão prestando, aquela empresa, né, aquele comércio, enfim, da área que for. Então, eles fazem esse dever de fiscalizar se aquela empresa está pagando tudo bem certinho, se os descontos estão sendo aplicados da maneira correta, a carteira assinada, como eu falei. Então, eles fazem, além de negociação, também fazem o trabalho de fiscalização. Bom, então o sindicato, em grande resumo, assim, eles são a ajuda do trabalhador caso ele também se sinta lesado. Ele trabalha tanto na negociação, na fiscalização, mas também no auxílio ao trabalhador, se ele se sente lesado aí de alguma forma pelaquela empresa. E a gente vê já diversos casos de pagamentos, falta de pagamentos, e os sindicatos, eles entram no caso, dentro dessa negociação para ajudar o trabalhador. Uma das grandes características dessa negociação e de como o sindicato age, por exemplo,
de forma mais ativa, é porque todo sindicato, muitas vezes, eles têm advogados, tem ali um núcleo de advogados que trabalha para aquele determinado sindicato. Então, por exemplo, um trabalhador que ele contribui ali com aquele sindicato, um exemplo, ele contribui com aquele sindicato ali para a manutenção dele e de alguma forma ele foi demitido e de alguma forma ele se sentiu lesado por alguma coisa, falta de pagamento da empresa, alguma coisa que ele se sentiu que não foi certo ali naquela negociação. Ele pode procurar a ajuda dos sindicatos, pode ir lá, explicar a situação e, se caso for preciso, ele vai ter a representação dos advogados dos sindicatos. Porque muitas vezes o trabalhador que ganha um salário mínimo, por exemplo, ele não tem dinheiro para pagar com os honorários de um advogado, para aquela determinada situação ali da empresa, sendo que o empresário, o patrão, ele vai ter o dinheiro ali para colocar o recurso ali do advogado. Então, os advogados dos sindicatos, eles podem entrar de maneira representativa representando um trabalhador. É claro, o trabalhador ele precisa estar associado a esse sindicato e precisa estar contribuindo para que ele possa ser ajudado. Dependendo disso, se um trabalhador procurar um sindicato e ele não for relacionado àquele sindicato, nunca nem foi lá ou nunca pagou, o sindicato ele pode se omitir àquele caso, por mais que ele represente os trabalhadores, basicamente os trabalhadores ao qual ali estão junto com ele, os trabalhadores que estão contribuindo, no caso, para aquele sindicato. Então é basicamente isso, o sindicato ele ajuda o trabalhador, ele é ali um braço para as relações que o trabalhador tem com aquela empresa. Bom, continuando, a gente já falou aqui de trabalho informal, já falamos também de trabalho formal, de direitos dos trabalhadores, de sindicato, Agora a gente vai falar um pouco, uns dados que a apostila de vocês traz, e eu acrescentei mais um, tá certo? Que é sobre a informalidade no Brasil. A gente viu os empregos informais, qual é as situações de empregos informais, a falta de direitos, no caso aqui no Brasil, enfim, dei aí um pequeno esboço do trabalho informal. E agora a apostila de vocês traz um pouco sobre a taxa de informalidade, de pessoas que estão na informalidade, e uma importante característica está na informalidade todos aqueles que não trabalham de carteira assinada, tá certo? Porque às vezes você pode ter um emprego que ganha muito mais que a carteira, mas se você está na informalidade, da mesma forma, porque você não tem uma carteira assinada, um vínculo ali com aquela empresa. Então vamos lá. Então, o importante para a gente entender esse gráfico, a gente tem que entender que as pessoas que responderam aqui, as pessoas que estão caracterizadas dentro desse gráfico, tá certo? São pessoas que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estudos do Brasil, tá certo? Ele define que essas pessoas estão na informalidade justamente por conta que elas não estão trabalhando de carteira assinada. Essa é a característica. Em 2012, a gente vê aqui que era de 34% as pessoas que estavam na informalidade no Brasil, que foram consideradas na informalidade. Bom, 2013, no ano seguinte, o dado era que 33% das pessoas no Brasil estavam trabalhando na informalidade. Então, a gente vê aí que há uma diminuição de 2012 para 2013, de 1% de trabalhadores informais no Brasil. Quando a gente vai para o ano seguinte, a gente tem outra redução, que é de 32,2%. Então, agora a taxa de pessoas trabalhando na informalidade no Brasil agora é de 32,2% em 2014. Então, esses são os dados, no caso, que a apostila de vocês traz, referentes ao ano de 2012, 2013 e 2014. E a gente vê que há uma ordem decrescente, no caso, em relação aos trabalhadores informais no Brasil. Quando a gente vai, agora esse dado é mais atual, para o último dado que saiu, segundo o IBGE, de trabalhadores informais no Brasil, que é de 2020, a gente vê a taxa, no caso, que cresceu. O que a gente vê que estava reduzindo em 2012 a 2014, a gente vê agora um crescimento bem expressivo em relação aos outros anos, que agora a taxa é de
39,5% de pessoas estão trabalhando na informalidade no Brasil. E quando a gente vai ver a proporção dessas pessoas que trabalham na informalidade no Brasil, quando a gente vai tratar de números, quando a gente vai tratar de números sem ser na porcentagem, de números totais, a gente tem um aproximado de 34,29 milhões de pessoas, milhões de brasileiros que hoje atuam na informalidade. Então é um crescimento significativo se a gente for pegar principalmente de 2012 a 2020, né? A gente tem aí um crescimento de 5,5% em média, mas que mais interessante ainda é de saber que até 2014, né? A gente só tem os dados até 2014, isso vinha num ritmo, no caso, de pessoas decrescente, né? De pessoas que iam saindo da informalidade. No caso, se a gente for pegar de 2012 a 2014, a gente teve aí uma diminuição de 2,2%, para depois, nos anos posteriores e até chegar em 2020, a gente ter esse crescimento de 5,5%, o que totaliza 34,29 milhões de pessoas atuando na informalidade no Brasil. Isso é, segundo, claro, os dados do IBGE, né, ao qual trazem essas porcentagens. Bom, então vamos dando continuidade aqui. A gente tratou um pouco da informalidade e de como as pessoas, os números da informalidade no Brasil, né? Agora a gente vai por uma outra inserção no mercado de trabalho, que é para além do mercado formal, do mercado informal, é uma outra característica ao qual a sociologia traz também, são os trabalhadores por conta própria. É uma categoria diferente porque eles não estão nem dentro da formalidade ali de uma carteira assinada, mas também eles não estão numa precariedade como se está os trabalhadores informais, né? No caso, aqueles que têm direitos alguns. Bom, os trabalhadores por conta própria, eles não têm uma carteira de trabalho, tá certo? Ali assinada com o patrão também, mas eles não estão tão precários assim quanto na informalidade, justamente porque eles são qualificados. Os trabalhadores por conta própria muitas vezes buscam uma qualificação profissional para que eles possam atuar em determinadas áreas, possam ter uma cartela grande de clientes. Então, a qualificação é um dos grandes pontos para os trabalhadores por conta própria, justamente por ter essa seguridade maior, já que ele tem uma formação, então ele tem aquele emprego que ele pode desenvolver aí por uma grande parte da vida dele, e que com os ganhos desse emprego ele pode contribuir também ali para o INSS, né, para ter a sua seguridade de vida aí mais futuramente. Então, uma das grandes características é que eles são qualificados, né, eles buscam aí aprender alguma coisa. Um dos exemplos como são esses trabalhadores que trabalham por conta própria, são os pedreiros e os eletricistas e outros também, os pintores aí também são trabalhadores que eles precisam se especificar para trabalhar nessas determinadas profissões. O eletricista precisa fazer um curso aí um eletricista precisa fazer um curso ao qual capacite ele, né? Porque é algo, a fiação, energia, você precisa ser qualificado para você mexer nessas coisas. Pedreiro também precisa ter uma especificação ali sobre como trabalhar o dia a dia na obra, precisa ao menos ter bastante experiência para ele ser contratado. Assim como os pintores também precisam de cursos, de qualificação. Então, essa qualificação é um dos grandes diferenciais para que essas pessoas possam trabalhar por conta própria. Bom, outra característica e outro desse trabalhador por conta própria, diferente dos ambulantes, são os autônomos formalizados. Então, o que seriam os autônomos formalizados? Os autônomos formalizados são aquelas pessoas, por exemplo, que ele tem um box de roupa ali que ela vende, ou ele vende um box de roupa em determinado camelódromo, mas aquilo ali é todo formalizado pela prefeitura, ele paga um aluguel por aquilo, ele tem um espaço arejado, ele tem um espaço com uma boa iluminação, com banheiros públicos que eles possam utilizar, por exemplo, os famosos camelódromos grandes, mas já restaurados, né? E oficiais, assim, por conta da regulamentação das prefeituras, dos municípios. Então, os autônomos formalizados,
eles são um tipo de trabalhador por conta própria, porque ele não é um ambulante que está na rua, sem a menor qualidade, assim, do ambiente de trabalho, sem uma menor segurança. É diferente o autônomo formalizado. Então, é um trabalho por conta própria também. E claro que não existe tamanha qualificação assim para você ser autônomo, mas você precisa no mínimo de organização ali nas suas tarefas, você precisa ali no mínimo de uma carteira de clientes para que você possa manter ali seu negócio. São os chamados também, podemos chamar de microempreendedor ou microempresário, assim, a gente pode também chamar dessa forma, mas é um trabalhador por conta própria. E esses autônomos, eles têm crescido, o número dos autônomos mais formalizados no Brasil, principalmente, justamente pelo estímulo de políticas públicas. O Estado, ele entrou, viu que ali a carteira assinada, por exemplo, nem todo mundo ia ter carteira assinada, a gente tem um montante aí de quase 14 milhões de desempregados no Brasil. Então, como o Estado vê que essas pessoas elas não têm, muitas vezes não têm a qualificação necessária para determinadas tarefas, determinados empregos, e por isso acabam virando dados e números de desempregados, acabam sendo estimulados, acabam criando estímulo, o Estado, de políticas públicas para as pessoas empreenderem, para as pessoas se tornarem autônomas. Então, muitas vezes é cedido um empréstimo numa quantia ali de R$5.000, R$3.000, dependendo do que a pessoa quer montar. A gente tem aí municípios que dão carrinhos de pipoca. Então, essas iniciativas do Estado é justamente para inserir essas pessoas no mundo do trabalho e que elas tenham alguma profissão, já que, no caso, a carteira assinada, né, ali, ela tem entrado uma dificuldade muito maior a partir de alguns anos aqui no Brasil e o número de desempregados só tem aumentado. Então, esse estímulo das políticas públicas para as pessoas, para elas serem autônomas, é de alguma forma também para estimular a economia, para diminuir a taxa de desemprego no Brasil. Então, essas políticas públicas, elas também fazem criar mais ainda esses trabalhadores por conta própria, tá certo? Então, outra característica, na verdade, outra categoria que a sociologia trabalha dentro do mundo do trabalho é a chamada terceirização. Às vezes é um pouco confuso para as pessoas entenderem a terceirização, porque ela tem diversas nuances para ela ser caracterizada. Mas a terceirização aqui, a apostila de vocês, traz bem resumido sobre o que é a terceirização, principalmente para a sociologia. Outra ciência, ela pode enxergar a terceirização de uma outra ótica, de um outro olhar, mas para a sociologia, ela tem algumas características que não são tão boas, assim, podemos dizer, entre aspas, não são tão boas para o trabalhador em si. Bom, primeiro, a terceirização para a sociologia, ela é uma perca de direitos. Por quê? Primeiro que o terceirizado, ele não tem um vínculo de carteira assinada ali, muitas vezes com a empresa que ele está sendo contratado para prestar serviço. Vamos lá, um exemplo. A gente tem uma fábrica que tem os seus trabalhadores, que nesses trabalhadores que operam para essa fábrica, por exemplo, uma fábrica de sapato, eles estão lá, né, para cumprir ali as determinadas demandas da fábrica de sapato, e esses trabalhadores que trabalham ali com o sapato em específico, eles têm a sua carteira assinada, tudo certo, bem certinho. Só que o dono dessa fábrica, ele precisa da manutenção dessa fábrica, ele precisa, por exemplo, da limpeza dessa fábrica, já que esse trabalhador que está fazendo ali o sapato, ele tem um trabalho específico. Então, ele precisa da limpeza ali daquela fábrica. Só que ele não quer contratar zeladores ou mulheres de serviço de limpeza ou homens para fazer aquilo e pagar um salário de carteira assinada para eles. Ele não quer isso. Ele quer outra coisa. Ele quer que aquele trabalhador faça o serviço, mas que não tenha esse vínculo com a fábrica dele. Então, o que é que ele faz? Criou-se no ramo uma empresa que oferece serviços de limpeza para outras empresas. Então, a gente tem uma empresa, que é a fábrica, né? A gente tem aqui a nossa fábrica de sapatos, que precisa de trabalhadores para trabalhar aí na sua fábrica, né? Que precisa de trabalhadores de limpeza. Então, a gente tem aqui os trabalhadores de limpeza, né? Que vão trabalhar para essa fábrica. Esse patrão bem aqui dessa fábrica,
ele precisa lá das pessoas, né, para trabalharem. Então a gente vai ter essa outra empresa aqui que trabalha com essas pessoas aqui da empresa e que tem um outro patrão, né, outra pessoa. Beleza. Essa empresa aqui, ela vai contratar o serviço dessa, de limpeza, dessa outra empresa aqui, X de limpeza, que vai mandar os seus funcionários, supostos funcionários, para essa outra fábrica e eles fazem a limpeza nessa fábrica. Só que essa empresa aqui de limpeza, eles não são contratados de carteira assinada, eles são terceirizados, no caso eles ganham ali por um contrato que eles têm. E é por isso, essa empresa vai terceirizar esse serviço de limpeza, vai chamar uma outra empresa para fazer esse serviço. Então, esse trabalhador que está aqui, muitas vezes, ele não vai ter um vínculo nem com essa empresa aqui, que é a H de produto de limpeza, porque ele só trabalha através de um contrato que tem uma durabilidade, e também não vai ter, principalmente, não vai ter vínculo com a fábrica que ele está exercendo ali a sua força de trabalho, a sua profissão. Então, muitas vezes, acaba, por exemplo, esse trabalhador aqui, ele tem um problema dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes ele não vai saber a quem ele recorrer, porque o patrão dessa fábrica só contratou o serviço da outra empresa. E essa outra empresa só tem um vínculo muito frágil de contrato com esse trabalhador aqui que faz o serviço de limpeza. E é por isso que quando vai se falar de terceirização para a sociologia, a gente fala da perca de direitos. Porque se esse trabalhador de limpeza ele fosse contratado aqui por essa fábrica diretamente com um vínculo de carteira assinada, ele teria todos aqueles direitos que a gente conhece aí quando a gente tem a carteira de trabalho assinada, 13º, caso ele se acidentasse, sofresse um acidente de trabalho dentro dessa fábrica, ele também teria ali os direitos dele. Se caso fosse uma mulher, ela engravidasse, teria a licença maternidade. Então, quando se vai falar sobre terceirização para a sociologia, a gente fala de perca de direito. E a outra característica da terceirização é só que ela é uma prestadora de serviço. Então, essa pessoa que ela é terceirizada para fazer o trabalho aqui, ela só está prestando um serviço. A sociologia nem considera que ela está sendo empregada. No caso dali, quando a gente viu da diferença entre trabalho e emprego, a sociologia nem considera que ela está tendo ali, exercendo um emprego, ela está prestando um serviço. É óbvio que tudo isso esbarra, se ele não tem um direito, se ele não tem a carteira assinada, isso vai ser aplicável, por exemplo, ao salário desse trabalhador. Esse trabalhador vai ter um salário muito mais baixo, bem reduzido, do que se ele fosse um trabalhador ali formal, um trabalhador ali que tivesse sua carteira assinada. Então, o salário também vai se refletir nisso, ele vai ganhar mais baixo. E a terceirização, para a sociologia, ela é a precarização e desvalorização do trabalho. É como se a gente tivesse regredido na história, já que os trabalhadores lutaram tanto para eles terem a carteira de trabalho, seus direitos assegurados, tudo certo. Com a terceirização, isso acaba desvalorizando todas essas lutas ali dos trabalhadores, todos os avanços com a CLT. É assim que é enxergada pela sociologia, tá certo? Então, como eu falei, outras ciências podem ter uma outra ótica de ver isso, mas para a sociologia acontece dessa forma, tá bom? Então, esse foi o nosso último tópico dessa nossa temática, tá bom? E agora eu vou fazer um breve resumo sobre tudo que a gente conseguiu ver até agora. Bom, gente, agora a gente vai fazer um breve resumo sobre o que a gente viu nessa parte 2, né, do nosso conteúdo, que é sobre as características do trabalho na atualidade, tá certo? Fazer um breve resumo aqui do que a gente viu e para a gente refrescar um pouco mais o conteúdo e seguir para as nossas atividades. Bom, primeiro eu comecei explicando para vocês sobre um importante dia no nosso calendário, né, principalmente para todos os trabalhadores, que é o 1º de maio. Expliquei um pouco da história do 1º de maio de 1886, onde os trabalhadores eles se reuniram e foram nos Estados Unidos reivindicar pela redução máxima, no caso, da carga horária de trabalho por dia. Então aí foi um importante dia onde eles conseguiram essa redução, conseguiram também outros direitos. Então foi um importante dia que é lembrado até hoje. Então muitas vezes a gente conhece o 1º de maio, a gente sabe que é o dia do trabalhador, mas não sabe a história por trás que está dela, né? E é uma história de muita luta, de muita reunião dos trabalhadores, tá certo?
Então eu expliquei um pouco para vocês sobre esse dia. Logo depois eu comecei a explicar também sobre o que é o emprego informal. A gente trabalhou um pouco no primeiro vídeo sobre o emprego formal e suas características, e a gente viu um pouco das características do emprego informal. Falei para vocês que basicamente o que tem no emprego formal não tem no emprego informal, e é isso que o caracteriza. Então o emprego informal ele não tem direitos, o trabalhador não tem uma carteira assinada, não contribui para o INSS, não tem um seguro de vida, enfim, toda a precariedade a gente pode encontrar dentro do emprego informal, porque é assim que a sociologia caracteriza o emprego informal, como um emprego precário. Bom, então falei para vocês que ele não tem, caracterizado pela falta de direitos, né? Todos esses direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo da história, e isso é a característica do trabalho informal. E para a sociologia, ele é um trabalho precário, justamente porque não te dá essa seguridade de vida dentro do ambiente de trabalho. Bom, passando um pouco mais, expliquei para vocês sobre os sindicatos e a importância dos sindicatos na luta dos trabalhadores. Os sindicatos são importantes movimentos aí, e depois se tornou mais institucional com o Estado, que trabalham e lutam pelos trabalhadores. Eles participam de agendamentos, de ajustes salariais, eles lutam pelos direitos dos trabalhadores, representam os trabalhadores se eles se sentirem lesados em alguma relação de trabalho. Então os sindicatos eles aparecem justamente como essa força do trabalhador para representar o trabalhador. Depois a gente viu um pouco dos dados sobre a informalidade no Brasil, e a gente viu uma linha que vinha em decrescente, no caso, desde 2012 até 2014, os números de informais no Brasil, de pessoas que estavam trabalhando na informalidade no Brasil, vinham baixando. Só que com o último dado de 2020, a gente viu que desde 2012 cresceu 5,5%. A gente tem uma estimativa de 34 milhões de pessoas que estão trabalhando na informalidade no Brasil, o que significa aí um montante de 39,5%, né? Então a gente teve essa crescente de pessoas trabalhando na informalidade no Brasil. E outra característica que a gente viu do trabalho na atualidade foi o trabalho por conta própria. Diferentemente do trabalho informal, são pessoas que elas se especializam em alguma determinada área. Aí eu dei o exemplo dos eletricistas, dos pedreiros, que eles se especializam em suas áreas para que eles possam ganhar dinheiro a partir dessa formação. Então é uma formação diferente, por exemplo, do trabalho informal, que muitas vezes não tem uma formação, trabalham por conta própria, não tem um planejamento. Então o trabalho por conta própria, no caso, ele uma das suas grandes características é o trabalhador ter uma formação, uma especialização, né, principalmente. Bom, indo para o terceiro, para terminar essa última característica do trabalho na atualidade, eu falei sobre a terceirização e como a terceirização ela é vista pela sociologia. Para a sociologia, dentro da sua ótica, dos seus estudos, a terceirização é uma forma de precarizar o trabalho e todos os direitos que foram construídos e adquiridos aí pelos trabalhadores ao longo da história, passando ali pelo 1º de maio, como a gente viu, e aqui também na história do Brasil, dos direitos no Brasil. Então a terceirização ela é como uma precarização de direitos, de salários mais baixos. Expliquei um pouco para vocês como é que acontece essa contratação através da terceirização e o porquê disso é prejudicial somente ao trabalhador, tá certo? Então esse foi um pouco do nosso resumo aqui, da nossa segunda parte sobre essa temática. Espero que vocês tenham adquirido o assunto, espero que tenham internalizado, e agora a gente vai fazer as nossas atividades, tá certo? Para a gente treinar um pouco aí do que a gente aprendeu. É isso e obrigado!